Recentemente, o Ed René publicou uma mensagem de Natal inclusiva. Ele usou até mesmo o todes para incluir todas as pessoas no Natal. Por incrível que pareça, o Ed René ele já virou liberal há muito tempo. Alguns dizem que ele pensa diferente, que ele é um pastor fora da curva, assim como o Caio Fábio. Entretanto, gente, é muito perigoso a gente defender uma ideia como a do Ed René, porque a gente pode cair no liberalismo teológico. Eu quero mostrar um vídeo para vocês que viralizou nas redes sociais, onde ele traz essa mensagem de Natal, entretanto, é uma mensagem inclusiva, onde ele cita o todes, que é uma ideia de incluir todas as pessoas, incluindo homens, mulheres, trans, lésbicas e gays. A verdade é o seguinte, há muito tempo a igreja do Ed René Kivitz já se tornou inclusiva, entretanto, ele não está assumindo isso, né? Mas de uma certa forma, nós podemos entender que já se tornou uma igreja inclusiva, assim como a igreja da Lana Holder, do Ricardo Gondim, entre outras igrejas por aí. O liberalismo teológico na igreja evangélica é um veneno. Sendo assim, toda igreja inclusiva não tem parte com Deus, e sim com o diabo, essa é a verdade. Porque como que nós podemos pregar um evangelho que está de acordo com as nossas vontades e não de acordo com os ensinamentos de Cristo? Ah, isso daqui eu falo, isso daqui eu não falo. Então, o Ed René, ele está caminhando por esse caminho há muito tempo e isso vai custar muito caro para as pessoas que estão seguindo ele. Há muito tempo eu falo, fuja do Ed René, fuja do Caio Fábio, fuja da Lana Holder. Essas pessoas que não têm nada de piedade, pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, que duvidam da palavra do Senhor, colocando em xeque os milagres que realmente aconteceram na Bíblia. Gente, isso é liberalismo teológico. Eu vou mostrar o vídeo para vocês, onde ele inclui o todes ali, né? Incluindo, na verdade, pessoas que são rejeitadas pela igreja. O Ed René está tomando de uma fonte que é muito perigosa. Olha só, o liberalismo teológico surgiu no contexto do iluminismo no final do século XVIII e início do século XIX. Houve ali algumas mudanças sociais, políticas e culturais que começaram a desafiar a autoridade da religião tradicional que era ali, né, já formada pelas pessoas. Aí o que aconteceu depois? Esse movimento teológico buscou adaptar a fé cristã com as novas perspectivas filosóficas, científicas também e, por último, culturais daquela época. Começaram então a enfatizar a razão, a experiência e a moralidade humana como centrais para a interpretação das Escrituras. Ou seja, não é algo mais divino que eu tenho que entender. Eu tenho que entender agora a Bíblia como uma literatura e como um livro talvez fictício, não um livro sagrado. E começou então a contestar se realmente o livro, né, a Bíblia em si, era inerrante ou não. É por isso que você precisa entender que o liberalismo teológico vem de Satanás. Agora, vamos assistir o vídeo para vocês entenderem como que o liberalismo teológico faz mal. Assista o vídeo comigo e depois eu vou comentar sobre esse assunto. Olha só, ele vai usar o todes em uma mensagem de Natal. O que você está fazendo na igreja do Ed René ainda? Me explica. O que realmente está movendo o seu coração para você continuar nessa igreja? Inclusive, gente, leva o nome Batista. É claro que não tem ligação com a Batista convencional, né? Ou a Batista tradicional. É uma Batista liberal. Mas é vergonhoso levar o nome Batista e ter o Ed René como pastor. Vamos assistir agora o vídeo e depois eu vou comentar. Vamos lá? O Natal é Deus absolutamente acessível no menino fraco, vulnerável. E é tão extraordinário e maravilhoso que o menino cresce, fica forte, ganha fama, é adorado, é seguido, é glorificado como um rei, porque quiseram fazer dele rei, é literalmente endeusado, mas ele não deixa de ser fraco, vulnerável e acessível. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz que Jesus recebe o nome de Emanuel, que é Deus conosco. Conosco quem? Nós quem? É Deus no meio de nós. Deus ao nosso lado. Ao lado de quem? Ao lado do rico, do pobre, do preto, do branco. Ao lado do masculino, do feminino. Ao lado de todas, de todes, de todas. Nesse Natal, eu não sei onde você... Pera aí, preste atenção. Perceba o que ele vai dizer. De quem? Ao lado do rico, do pobre, do preto, do branco. Ao lado do masculino, do feminino. Ao lado de todas, de todes, de todas. Nesse Natal, eu não sei onde você está. Eu não sei se você está numa casa cheia de gente, cheia de festa, numa mesa farta. Mas uma coisa eu sei, Jesus está aí com você. Eu não sei onde você está.
Eu não sei quem falta na sua mesa e que dor existe no seu coração. Esse é o primeiro Natal sem alguém que você ama. Talvez esse alguém que você ama não está nesse Natal, mas uma coisa eu sei: Jesus está com você nesse Natal. Eu não sei se você está num hospital, Jesus está aí. Eu não sei se você está num presídio, Jesus está aí. Porque o Natal não é outra coisa senão Jesus, Emanuel, Deus conosco. Deus comigo, Deus com você. Deus em nós, Deus por nós. Um Feliz Natal. Feliz Natal para você, tá? Para você que é menino, para você que é menine, para todos e por aí vai. Então, gente, é muito preocupante, né? Ao lado de todos, ele diz aí, né? A mensagem que ele está trazendo aqui é uma mensagem comum, tradicional, tá? Ele falou sobre a ideia do Emanuel, Deus conosco, de estar entre nós, andou entre nós, conversou conosco, se assentou nos lugares em que nós estávamos. É o Jesus que é humano e é o Jesus que também é Deus. Então, ele explicou esse conceito, que era uma criança vulnerável, assim como qualquer outra criança, estava ali em uma manjedoura. Então, a mensagem dele, até então, sobre Jesus e o seu reinado, ok, mas ele colocou um todes aqui, gente. Aí ele começou a falar sobre preto, branco, né? Tentando usar um discurso de esquerda, aí depois colocou um todes. Isso daqui, gente, é muito viés, tá? Isso aqui, na verdade, tem viés também político, por incrível que pareça, tá bom? Eu não sei se você sabe, mas há um tempo o Ed René também entrou nessa briguinha de esquerda, direita. É uma briga que eu não entro, tá? Mas eu tenho o meu lado, eu sou de direita. Agora perceba, eu sou de direita e conservador. Agora não quer dizer que eu apoio tudo que vem da direita, ou seja, algumas coisas que acontecem no meio político tem coisas que eu não apoio, tá? Então eu não sou assim um idólatra quanto à questão política, mas eu tenho que votar. E eu sou de direita, e eu não tenho medo de falar sobre isso, tá? Assim como não tenho vergonha de falar sobre os falsos profetas e dar nomes, eu também posso falar se eu sou de esquerda ou de direita. Eu sou de direita. Então isso aqui também, de um certo modo, né, é um tipo de guerra política. E o Ed René, ele gosta disso, dessa ideia de viés, falar sobre política, sobre essa ideia de inclusão e por aí vai. Mas falando sobre o lado teológico, é o seguinte: toda igreja é uma igreja inclusiva. Por que que toda igreja é uma igreja inclusiva? Porque aceita todos. A diferença é: venha da forma que você está, mas não permaneça da forma que você veio. Então perceba que tem uma diferença. A igreja é inclusiva porque ela aceita a todos, a todes, mas não aceita tudo. É diferente. O problema das igrejas, né, do Ed René, do Ricardo Gondim, da Lana Holder, tem outro também que tem uma igreja ali na Venda Paulista. Essas igrejas aceitam tudo e todos. Deixa eu dar um exemplo bem simplório sobre igrejas inclusivas e o perigo. Entra um casal ali, tá um casal que na verdade ali é formado por 2 homens, e eles começam a ouvir o evangelho. A pregação desse tipo de igreja não envolve o pecado, envolve amor, adoção, misericórdia, piedade, só coisas boas. Na verdade, né, como eu sempre digo aqui, né, é o evangelho do ursinho Pooh, é o evangelho dos ursinhos carinhosos, o evangelho do love, essa é a verdade. Então, eles só pregam essa parte. Agora, a parte sobre juízo, sobre céu e inferno, não, peraí, isso aqui é muito duro. Como que pode? Um cara acabou de sair do serviço. Por que ele tem que ouvir sobre o inferno? O cara é dizimista há mais de 20 anos na igreja. Por que eu tenho que falar sobre o juízo de Deus? Vamos falar sobre o amor, sobre a misericórdia de Deus. Para que ficar falando sobre essas coisas? Então, é assim que funciona na igreja do Ed René e também de outras igrejas que são inclusivas. Eles separam a parte do evangelho que realmente importa para eles, na verdade, o que convém, né? E aquilo que é muito duro, as palavras de Jesus. Opa, peraí, isso aqui Jesus exagerou. A gente não vai falar sobre isso, tá? O que Paulo disse lá, não, peraí, gente, é para aquela época. Então, o liberalismo teológico rejeita algumas partes da Bíblia, dizendo que, não, essa parte aqui foi inspirada por Deus. Essa parte aqui não foi porque contém erro. Olha só como a escrita está de um jeito, isso aqui é uma fonte diferente. Olha, essa ideia de que Moisés escreveu o Pentateuco, não. As fontes são diferentes, porque em Gênesis escreve de um jeito, em Êxodo escreve de outra maneira. Então não foi Moisés que escreveu. Então o liberalismo teológico, ele ataca a própria palavra e também coloca em xeque se realmente aquilo que aconteceu foi um milagre ou uma ação ordinária. O mar vermelho se abriu, não. Foram ventos que assopraram ali sem a ajuda de Deus. Foi um evento da natureza. Deus não tinha nada a ver com aquilo. Então o liberalismo teológico age dessa maneira.
E o C.S. Lewis, ele disse algo muito importante sobre essa ideia, né, do Ed René. Se você concorda apenas em partes quanto ao evangelho, então você não crê no evangelho, você crê em você mesmo. E é exatamente esse tipo de evangelho que o Ed René está pregando por aí. É o evangelho dele, tá? Não é um evangelho, por exemplo, de renúncia, um evangelho que traz arrependimento e por aí vai. Não, é tipo assim, olha, viva da sua forma, seja feliz, mesmo que você seja um trans, uma lésbica, o importante não é o seu pecado que você está fazendo, mas é o seu relacionamento com Deus. O que importa é a sua adoração. Você amar o próximo. Agora, o seu pecado? Não precisa. Deixa que a gente trata depois. Então, essa é a ideia da igreja do Ed René. Quando eu lembro da história da Igreja Batista, Charles Spurgeon, entre outros, e eu vejo o Ed René levando o nome de Batista na sua igreja, gente, me dá, na verdade, até uma ânsia, porque não tem como misturar essas coisas. Não tem como. Mas eu sei que ele não subscreve a confissão tradicional dos batistas, né, e tudo mais, mas ele é um liberal, gente, é um liberal. E é o seguinte, se você estiver perto da igreja dele, fuja de lá. Procure uma outra igreja, tá? Se estiver nesse quarteirão, pula para o outro quarteirão, mas não entre na igreja do Ed René. O interessante é que ele postou esse vídeo, né, exatamente em uma data bem comemorativa que todo mundo por aí, né, está comemorando. Lembrando que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, tá? Não tem assim uma data confirmada biblicamente falando. Entretanto, é um dia simbólico que nós comemoramos o nascimento do menino Jesus. Nós nos reunimos com a família, compartilhamos abraços e por aí vai. O importante é a fraternidade e lembrar que Jesus um dia nasceu. É isso que importa. E nessa mensagem do Ed René, ele realmente tentou incluir o todes como parte da família de Deus, ou seja, incluindo trans, lésbicas, travestis, LGBTQIA+, papapá, toda essa turma aí, tá bom? E, infelizmente, gente, tem gente que gosta do Ed René. Isso é muito preocupante. Essa geração que está crescendo, achando, ele é inteligente, ele fala bem, então eu devo seguir. Apesar que ele fala algumas heresias, mesmo assim, eu tenho que seguir. Cuidado, gente, cuidado. Nenhum profeta sério fica falando heresias por aí. Então, galera, é muito triste essa geração que não sabe a história da igreja e o perigo do liberalismo teológico em nosso meio. Essa galera que segue o Ed René, o Caio Fábio, o Vitor Azevedo, o Bruno Leonardo, o Valdemiro Santiago. A verdade é que essas pessoas não entendem nada do evangelho e estão sendo doutrinadas por pessoas que estão disseminando um fermento muito perigoso, né? Então, se você segue o Ed René, vai lá no Instagram e pare de segui-lo. Isso é muito importante. Isso é bom para a sua vida espiritual. E começa assim o liberal, né? Ele vai negando a pessoa de Cristo como um ser divino, depois ele nega os milagres, depois nega o próprio Deus e, por último, ele vira um ateu. E essa nova geração que gosta de filosofia, lê sobre estoicismo, iluminismo e tudo mais, essas pessoas leem de tudo. Entretanto, não têm intimidade com Deus quando estão lendo a Bíblia. É muito perigoso porque a partir do momento que você nega as Escrituras, você está negando o próprio Cristo. Porque são as Escrituras que falam de Cristo. Então, se você nega as Escrituras, você está negando o próprio Cristo. E a sua família pode ser afetada através do seu ceticismo. Então, gente, é muito triste o que está acontecendo com o Ed René. Eu acho que não tem mais jeito, a não ser que ele renuncie completamente à sua teologia e se arrependa daquilo que ele está pregando na internet, né? Só que parece que cada dia que passa, ele vai ficando pior e pior. Porque o caminho que ele está seguindo está levando ele ao ceticismo, ou seja, à negação completa da fé do próprio Deus, né? E aceitando algumas pautas ideológicas. Todas, pelo amor de Deus, não dá, né? Então esse foi o nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.